5 anos de idade, foi levada para o hospital depois de ser atingida por uma bala perdida na perna, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí você pode pegar uma lista gigante. Podemos contar, por exemplo, a história do Gabriel, 18 anos de idade, baleado no peito quando estava no ponto de ônibus a caminho da escola e não resistiu. Também no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o disparo tenha acontecido durante um confronto entre criminosos e policiais no Morro Carioca. Tem a história que muita gente vai se lembrar da menina Agatha Félix, 8 anos de idade. Tem gente que já esqueceu também nessa história, mas vamos lá. Em setembro, recentemente, estava voltando com a mãe para casa, estava numa van, numa perua, na zona norte do Rio, foi vítima de um tiro de fuzil nas costas. Os agentes policiais que participavam da operação naquele local chegaram a ir até o Hospital Getúlio Vargas para tentar levar o projétil que matou a Agatha, esse projétil de fuzil. Os médicos e os enfermeiros do Getúlio Vargas não entregaram. Até agora, o caso não foi concluído. E aí a gente pode ir a outros exemplos. Já vimos cenas tristes, por exemplo, de crianças deitadas no chão, em escolas, em creches, enquanto na comunidade ali do lado de fora tem enfrentamento entre policiais, traficantes, eventualmente sobra uma bala perdida e por aí vai. Ou seja, esse é o triste cotidiano que impera no país, principalmente em áreas de comunidade, em áreas pobres, não só do Rio de Janeiro, mas há 20 anos. Você não está falando de uma situação específica atual. Há 20 anos essa é a realidade que vem piorando segundo os dados do Unicef. E não tem nenhuma perspectiva de mudança. Os dados mostram, inclusive, que essa situação ficou ainda pior no Rio de Janeiro, no Nordeste do país. Na região Nordeste, os dados pioraram muito. Então fica esse alerta. E se você for pegar, na prática, qual é o plano que tem? Qual é o projeto que tem para se mudar isso? Não tem. Não existe. Se resta uma notícia boa nesse relatório do Unicef, é que apesar dessa piora significativa nos índices ligados à violência, a mortalidade infantil recuou 73% entre 1990 e 2017, ou seja, a mortalidade recuou 73% e também houve uma melhora nos índices ligados à educação. No mesmo período, o percentual de crianças fora da escola foi de 20% para 5%, ou seja, duas boas notícias nesse levantamento do Unicef, mas claro que a tragédia está relacionada de fato à violência. Ainda falando sobre esse Brasil real, o Jornal da Band trouxe uma reportagem ontem, revelou que 7 meses depois do desabamento que provocou 24 mortes, muita gente vai se lembrar, 2 prédios residenciais caíram na Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Muito bem, 7 meses depois, a milícia que comanda essas áreas continua vendendo, alugando imóveis de forma irregular, como se nada tivesse acontecido. Mesmo após todas aquelas promessas que a gente acompanhou, de que seria realizada uma ampla repressão aos milicianos que comandam os imóveis daquela região e de tantas outras do Rio de Janeiro, a reportagem teve acesso a anúncios de apartamentos com varanda, suíte, acabamento de primeira, né? Eu fico sempre imaginando qual é o acabamento de primeira, enfim, que as pessoas acabam comprando, R$900 por mês. Esse é o valor do aluguel. Exatamente naquela mesma área onde os 2 prédios irregulares desabaram durante o temporal em abril, matando 24 pessoas. Ou seja, continuam vendendo, alugando imóveis, prédios e apartamentos que foram erguidos, sabe-se lá como, em qual condição, apartamentos para alugar, para vender, tudo feito de forma clandestina, sem a supervisão de engenheiros, e vamos nessa. Para piorar, já que não foi cumprida a promessa depois que 24 pessoas morreram naquela tragédia de que ia se acabar com esse comércio imobiliário irregular dos milicianos, a reportagem do Jornal da Band ouviu uma das vítimas, a Paloma Paz Leme Barroso. A Paloma é copeira, trabalha em um hospital, perdeu naquela tragédia o marido e os 3 filhos. Hoje, a Paloma mora de favor num apartamento na Baixada Fluminense, depois que ficou 3 meses internada no hospital. Então imagina só, ela perdeu os 3 filhos, perdeu o marido, ficou 3 meses internada depois da queda dos 2 prédios e hoje está morando de favor numa casa de uma amiga, de uma conhecida, de uma parente, na Baixada Fluminense. Eu fico só imaginando a tristeza
dessa moça que sobreviveu. E os filhos entram naquele outro levantamento que você está dizendo, né, Barão? Porque é uma morte violenta. Exatamente. É morte violenta. Os 3 filhos entram exatamente naquele levantamento que eu falava agora há pouco. Vamos ouvir aí o que disse a Paloma depois de toda essa tragédia. A casa própria, né? A gente planejava, tinha planos, né? Foi uma semana, mas foi uma semana maravilhosa antes do desastre, né? O que eu sinto agora, nesse momento, que o sonho ficou tudo lá, naqueles escombros, perdido lá, né? Esse é o relato da Paloma que se repete, infelizmente, com tantas famílias do Rio de Janeiro. Ainda assim, a milícia continua alugando e vendendo imóvel numa boa. E numa boa também continua sendo a ação do Estado, né? Do governo do Estado, da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Paloma tem direito, por lei, o chamado aluguel social. E aí, ela liga para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vou repetir um pouco aqui para quem se perdeu aí. Ela perdeu os 3 filhos. Os 3 filhos morreram na queda dos 2 prédios. Ela perdeu o marido, ela perdeu a casa, ela perdeu tudo que tinha. Mora hoje de favor, mora hoje de aluguel. E aí, quando ela liga para a prefeitura perguntando sobre o aluguel social, a resposta é sempre a mesma. Ó. Olha, até o momento eu não tenho nenhuma resposta em relação a isso. Repete, por favor, Felipe, por favor, vai. Olha, até o momento eu não tenho nenhuma resposta em relação a isso. Até o momento não tem nenhuma resposta em relação a isso. Quantos meses já, Barão? São 7 meses depois da tragédia. E esse é o papel do Estado. É assim que o Estado lida com alguém que perdeu os 3 filhos, que perdeu o marido, que não tem onde morar. Né? Vai morar onde? A casa dela era aquela ali. Né? De forma irregular, a gente sabe muito bem como essa situação funciona, mas é o jeito que alguém arrumou de conseguir ter lá a sua habitação. Ou ela foi convencida. Ou ela foi convencida, não dá pra saber. Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, mas ela sabia que aquele prédio estava irregular. É fácil. Né? Então, ela sabia que era miliciano que construiu. Você acha que alguém em sã consciência vai levar sua família, seus 3 filhos que morreram, seu marido, pra viver numa habitação imaginando que ela pode desabar? É evidente que não. Você acha que a senhora queria morar na Muzema? Ou ela preferia estar morando no Leblon, em Copacabana? Né? Porque tem muita história de apontar o dedo. Não, mas sabia que o prédio é irregular. Olha, possivelmente soubesse. Mas daí a imaginar que ia acontecer essa tragédia. E não é o papel do Estado falar assim, não, você não pode levantar o prédio aqui não, isso aqui é uma área de risco. Essa área, vocês compraram esse terreno ou vocês invadiram esse terreno? Mas ninguém faz nada e ninguém continua fazendo nada. É um negócio terrível. E aí, na hora em que a prefeitura deveria dar algum tipo de suporte, é esse tipo de contato, né? Tá em análise. A gente está pensando ainda... Não tenho nenhuma resposta para você. Não tenho nenhuma resposta para te dar. 7 meses depois daquela tragédia, nada. Essa senhora está vivendo com uma amiga na Baixada Fluminense ali de favor. E vamos nessa. A reportagem foi atrás da Prefeitura do Rio para fazer uma pergunta simples. Quando de fato haverá uma solução para o problema, já que os anúncios dos imóveis irregulares na Muzema, naquela mesma área, continuam sendo anunciados, vendidos, alugados, prédios continuam subindo, mas não houve resposta, o silêncio. A única informação veio da Secretaria de Habitação, que disse apenas que contratou um projeto de drenagem para acabar com os constantes alagamentos na área. Informou que, como muitas construções na comunidade são irregulares, espera a Justiça decidir quantas construções poderão ser demolidas por lá para começar a obra. Ou seja, nada, né? Então, no Brasil real, em que as mortes de adolescentes crescem sem que existam políticas públicas efetivas de proteção à vida, no Brasil real, em que prédios são erguidos e desabam, matando pessoas, e que as vítimas não recebem nenhuma ajuda, e que construções irregulares continuam sendo feitas e anunciadas por milicianos, a gente está vendo agora mais o movimento do presidente da República em seu turbulento primeiro ano de mandato, anunciando a criação de um novo partido, que ainda vai precisar cumprir várias exigências para ser criado, o Aliança pelo Brasil, que deve disputar nomes do PSL, deputados, senadores, além do tal do dinheiro do fundo partidário, dinheiro bilionário, que é algo que interessa de fato a alguns políticos, ainda que um deles seja o presidente da República. Eu torço, mas torço mesmo, para que uma verdadeira aliança pelo Brasil, já que foi o nome escolhido, né, seja criada para resolver os problemas reais do país e não a sobrevivência política de um pequeno grupo. Esse não é o Brasil real.
É um Brasil que favorece poucos, enquanto muitos andam morrendo jovens ou vendo seus sonhos serem destruídos numa construção irregular de milicianos. E vamos em frente.